Quais são os melhores jogadores da Série B em 2025? Qual time tem os melhores jogadores? Nesse vídeo a gente vai ver as estatísticas dos melhores jogadores da Série B 2025 agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Meu irmão, hoje a gente vai falar sobre os jogadores da Série B, os melhores da temporada 2025. Estamos chegando aí na metade, passamos da metade do primeiro turno, estamos quase chegando na metade da Série B. Novos jogadores vão chegar aqui, ainda temos uma janela de transferência, mas a gente já consegue falar sobre os destaques da Série B. Qual time tem os melhores jogadores, quem é que tá se destacando. Tem gente se destacando pelo segundo ano seguido, tá? Antes de você ver isso aí, se inscreve no canal, cara, se inscreve. A gente tá aí com um mutirão de inscrição pra bater aí os 90 mil inscritos, estamos muito próximos de 83 mil inscritos. É um canal sobre futebol brasileiro, tem vídeo todo dia, você vai gostar. Deixa a curtida e o hype nesse vídeo, ó. Deixou a curtida, vai aparecer lá, hype. Aí tu dá o hype, é de graça e ajuda nós, beleza? Então eu vou usar aí o SofaScore, né? Pra quem já tá acostumado aqui com o canal, a gente sempre usa o SofaScore, um dos patrocinadores do canal. Se você quiser ter isso aqui na ponta do seu dedo, no seu celular, é de graça, é só você baixar no link que tá na descrição. Mas vamos ver aqui, ó. A gente tem a tabelinha da Série B, nesse momento o Goiás segue líder. Tivemos um jogo ontem nessa rodada em que o América venceu o CRB fora de casa. Vamos começar por aqui, ó. Estatísticas, melhores jogadores. Jogos sem sofrer gols. Isso aqui é estatística de goleiro, tá? Quem passou mais jogos sem sofrer gols? O famoso clean sheet, né? Quando o cara sai de campo sem tomar nenhum gol. Ayrton, goleirão do Novo Horizontino, e Tadeu, goleirão do Goiás, são os que têm o maior número de jogos sem sofrer gols, com Pedro Morisco, Matheus Albino e o Pazinato do Cuiabá. Ali também cada um passou 5 jogos sem sofrer gols. Agora, tem um dado importantíssimo, tá? Se você for colocar aqui na lista dos melhores goleiros, tá? Eu colocaria até o Marcelo Rangel aqui do Remo nessa também, tá? Passou 4 jogos sem sofrer gols, mas eu colocaria esses 3 goleiros, até, se bem que o Matheus Albino tá jogando muita bola também, né? Mas eu colocaria entre Tadeu e Pedro Morisco, tá? Os melhores goleiros da Série B nesse momento. O Ayrton tá muito bem também, mas a defesa, né? O sistema defensivo do Novo Horizontino é um destaque. Mas eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Menos gols concedidos por jogo. Porque tem goleiros que jogaram menos jogos do que os outros, né? Então, é uma coisa muito importante. Olha aqui, ó. Ayrton, goleirão do Novo Horizontino, tem meio gol sofrido por jogo. Ou seja, tem a melhor média de gols não sofridos, né? Aí depois vem Pedro Rangel, Tadeu, Marcelo Rangel e o Matheus Albino. Essa aqui é a sequência, tá? O Pedro Rangel, que é o goleirão reserva do Coxa, tá? Ele ficou um tempo jogando aí quando o Morisco estava machucado. Então, Ayrton segue na liderança, é o goleiro que menos gols sofreu. Então, isso é estatística de goleiro, tá? Agora vamos para goleiros que mais defenderam. Olha aí, ó. Marcelo Rangel do Remo. Por isso que a gente tem que olhar diversos pontos de vista na hora de a gente escolher o melhor goleiro, tá? Marcelo Rangel passou mais jogos, menos jogos sem sofrer gols? Passou menos jogos sem sofrer gols, mas olha o tanto que ele tem que defender por jogo. É um bombardeio, né, que o Marcelo Rangel tem. Aí quando você vai ver o Ayrton, que é o cara que menos sofreu gols, menor média, a defesa protege mais o gol do Ayrton, tá vendo? Ele precisa fazer menos defesas por jogo, 4.2 de defesas por jogo na média. Já o Rangel é 5.2 defesas por jogo. O cara tem que pegar muita bola por jogo. Ele e o Albino são os goleiros que mais são bombardeados na Série B. Então, tem aí esses jogadores, esses goleiros se destacando. Eu fico ali, tá? Como o melhor goleiro da Série B com o Tadeu nesse momento. Pra mim tem sido o goleiro de maior destaque nesse momento. Agora a gente vai ver interceptações. Isso aqui é de volante e zagueiro, né? Zagueiros e volantes que se destacam. Os caras que mais interceptam bolas. Interceptação é aquilo, né? O cara dá um passe, o maluco se adianta, né? Se antecipa e corta, ou então corte de cabeça. Geralmente é o cara que sabe fazer antecipação. Você que joga futebol, meu irmão, sabe que isso aqui é uma arte, né? A arte da antecipação. Você que joga de zagueiro, joga de volante, meus parabéns se você sabe antecipar bem. Alex Vinícius, zagueirão do Atlético Goianiense, meu irmão, por muito. Olha a média do Alex por jogo, 3.4 interceptações por jogo. O segundo colocado, que é o Mário Sérgio, do Avaí, tem 2.1. Meu irmão, o Alex Vinícius é um monstro na antecipação, tá? Um monstro. Aí depois vem ali o Nathan Cardoso do Cuiabá, o Caio Vinícius, volantão do Remo, também tem se destacado, e o Abraão do Atlético Paranaense. São os destaques em interceptação, são os destaques defensivos da Série B até esse momento. Caio Vinícius, que tem feito uma Série B inconstante, né? Ele é um ótimo jogador, mas em alguns momentos ele tem ficado desconcentrado, né? Então,
Colou aí, né? Interceptações, Alex, Vinícius, Mário Sérgio, Nathan, Caio, Vinícius e Abraão. Agora vamos passar para desarmes, outro quesito bastante importante. E aí temos novos destaques em desarmes. O Filipinho, meia do Atlético Paranaense, é o destaque com o Sandri do Atlético. Os dois têm 3 desarmes por jogo de média. É bastante coisa, tá? Quem joga cartola sabe que 3 desarmes por jogo é bastante coisa. Aí vem o Pierre, tá? Do Volta Redonda. São times que jogam mais defensivamente, né? Principalmente Atlético e Volta Redonda. Vem o Raudinei do Atlético Goianiense. Olha o Atlético Goianiense com mais um destaque defensivo aqui. E o Meritão também do CRB. São os destaques. O Caio Vinícius fica aqui na 6ª posição. Quase que o Caio Vinícius do Remo ficou em destaque nas 2 posições defensivas, né? Nos 2 quesitos defensivos, tanto desarme quanto interceptação. Dá pra colocar o Caio Vinícius como um destaque defensivo da Série B, talvez o maior destaque defensivo, né? Porque se você for colocar na média, ele tá nos 2 quesitos, né? Tá nas 2 situações aqui que a gente analisou. O Caio Vinícius é com certeza um dos melhores jogadores defensivos dessa Série B. O problema é que às vezes ele tem desconcentração, isso que eu tô falando, né? Então tá aí, Caio Vinícius como um destaque, grande destaque defensivo. Botar Caio Vinícius e Alex Vinícius, que aquela média de interceptação é uma coisa absurda. Agora vamos falar um pouco de bolas longas certas por jogo, que ainda assim é uma coisa de meio campista e de zagueiro, né? Então podemos ter destaques aqui de zagueiros. Temos o Eduardo Brock. O Eduardo Brock aí, zagueirão do Avaí, com 7 lançamentos certos por jogo. Isso aqui é um destaque absurdo, tá? O cara é a arte do lançamento. O cara é o Gerson da Série B. Eduardo Brock é um Gerson das antigas, tá? Tô falando de Gerson da Copa de 70, né? Gerson do Flamengo, não. O cara é um monstro no lançamento, né? 7 certos por jogo. Um absurdo isso aqui. E aí a gente tem alguns outros destaques ali. O Lucão, né, do América, também tá bastante destacado nesse quesito. Agora vamos para dribles bem-sucedidos, que já é uma coisa dos atacantes, né? Vamos falar de atacante, isso aqui é ponta, né? O cara que se destaca mais ofensivamente. Pedrinho do Cuiabá tem 2 dribles e meio por jogo. Isso aqui, esse percentual que é interessante, ó, do lado. É a tentativa de dribles, né? Então ele acerta 61% dos dribles que ele tenta por jogo. O Pedrinho é o cara mais liso da Série B, com o Mailton, né? Lateral aí da Chape, com 2 por jogo. Fabinho do América Mineiro, o Ronier, que teve um certo problema aí de indisciplina no início da Série B e tal, mas era um destaque até então, e o Marquinhos Gabriel do Avaí, já é um cara veterano, né, o Marquinhos Gabriel. Mas assim, eu tenho que destacar o Pedrinho e o Matheus Vargas. Olha aqui o Matheus Vargas limpando ali o meio de campo. Matheus Vargas, né, volante, meia do Paysandu, um cara que consegue limpar bem, né? Eu acho um excelente volante, né? Ele é um volante pra mim, né? Uma camisa 8 ali, um clássico camisa 8, Matheus Vargas. Muito importante na saída de bola do Paysandu, um cara que se destaca em dribles no meio de campo. É o que o André fazia muito no Fluminense, né? O Matheus Vargas é bastante importante para essa construção do Paysandu. Mas assim, o Pedrinho é muito liso, né? É o cara mais liso da Série B, tá eleito aí o destaque da Série B como dribles, né? Passes decisivos por jogo. O que é passe decisivo? Cara, passe decisivo é um passe que gera uma finalização. Deixa o companheiro em condições de finalizar e ele finaliza, tá? Então, olha aqui quem é, ó. Rossi do Paysandu e Sávio do Remo, os 2 destaques. Mas o Rossi é um absurdo. Por jogo, o Rossi dá 3.6, tá? Passes decisivos por jogo. O problema é que o Rossi não pode passar e ele mesmo receber, né? O problema no Paysandu é esse, que o Rossi serve seus companheiros e os caras desperdiçam a maioria das jogadas, né? Porque se o Rossi pudesse dar o passe e ele mesmo finalizar, aí o Paysandu com certeza estaria muito acima na tabela do que tá agora. Mas o Rossi tem sido um dos melhores jogadores da Série B, é porque o Paysandu não tá tendo muito destaque midiático, né? Mas o Rossi tá fazendo uma excelente Série B. Excelente Série B. Ele tá elevando bastante o nível do Paysandu e ele é o cara que mais passes decisivos dá. Ele tá aqui, né, acreditado como meia, né, aqui no SofaScore, mas ele é um atacante, né? Ele tem realmente vindo muito trabalhar na meia, mas ele é um atacante, ele joga mais pela direita. E aí vem o Sávio, lateral do Remo, também com muitos passes decisivos. Josué,
um clássico camisa 10, que o Coxa tem, um dos melhores camisas 10 dessa Série B, com toda certeza. Danielzinho, muito criticado pela torcida do CRB, e eu não consigo entender o porquê. Pra mim, esse moleque aqui faz o CRB jogar, muito bom jogador. Olha a quantidade de passes decisivos que ele entrega pros seus companheiros. É muita coisa. A galera finaliza mal, perde, mas ele tá tentando. E Jean Mota, do Vila Nova, também outro destaque nesse quesito ali, junto com o Rodrigo Soares, estão empatados com 2.4 passes decisivos por jogo. Grandes chances criadas. Aí isso aqui é doideira, tá? Isso aqui agora é doideira, não é só passe não. Isso aqui são jogadores que arrumam drible, jogadores que dão um passe decisivo, criam uma grande chance. Mateuzinho, GG, Luiz Fernando empatados com 6 grandes chances criadas. Isso aqui não é por jogo não, tá? Se fosse por jogo ia ser um absurdo. Isso aqui é na Série B inteira. Então são os destaques, são jogadores que mais criaram chances individuais, grandes chances. Aí vem Figueiredo e Pedro Rocha, né? Pedro Rocha do Remo junto com Bosquilha, todos eles com 5 grandes chances criadas na competição, são destaques ofensivos com toda certeza. GG então um grande destaque, e o Pedro Rocha também, você ainda vai ver mais pra frente que talvez seja o grande destaque ofensivo, né, da Série B. Finalizações no gol por jogo, isso aqui é de centroavante e atacante, né? Temos Mário Sérgio, ele finaliza no gol, ou seja, o goleiro tem que defender ou a bola entrou na casinha, meu irmão. Então é isso. Figueiredo tá ali com 1.5, Alexandre Jesus, o grande jogador aí do Botafogo, Derek Lacerda, e olha ele aqui de novo, Pedro Rocha, mais um quesito ofensivo em que o Pedro Rocha está em destaque. Antes da gente terminar o resto, cara, eu vou te falar para você baixar o SofaScore, tá? Esse aplicativo que a gente tá usando aqui, você pode baixar de graça pro seu celular, eles são patrocinadores aqui do canal. Esse é o QR Code, se você tá vendo pela TV aí, meu irmão, aponta o QR Code do seu celular, liga a câmera do seu celular, aponta o QR Code pra cá, você vai fazer o download rapidinho pro seu celular. Se você tá vendo esse vídeo pelo celular, o link tá na descrição, tá? Desse vídeo aqui, clica na descrição, faz o download pro seu celular, vai ter todas essas estatísticas de graça, meu irmão, na ponta aí do seu celular. É um aplicativo muito bom, é nosso patrocinador, eu recomendo, beleza? Agora, pra gente continuar aqui, né, a gente viu finalizações por jogo, Pedro Rocha mais uma vez em destaque em finalizações por jogo, no gol. Agora, finalizações no geral, né? Pedro Rocha mais uma vez. Isso aqui é finalizações no geral, tá? Não necessariamente no gol, tá? Pode ser pra fora, pode ser na trave, pode ser bloqueada. Então tá aqui, Mário Sérgio na liderança, o cara que mais finaliza por jogo na Série B, com Pedro Rocha na segunda posição. Fabinho, Bosquilha e Max do Cuiabá. Pedro Rocha com 3.3 finalizações por jogo de média e o Mário Sérgio 3.4. Mais um destaque ofensivo pro Pedro Rocha. Vai vendo, é doideira isso aqui, tá? Doideira. Frequência de gols em minutos. Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é muito legal. Isso aqui é tipo como se fosse o artilheiro em minutos da Série B. Então, o cara que menos precisa de tempo pra marcar. Tá aí, ó. Matheus Lucas precisa de 75 minutos pra marcar. Nathan Fogaça precisa de 95 minutos. Luan Silva, 103 minutos. Renan Peixoto precisa de 104 minutos para fazer um gol e o Neto Costa 128 minutos. Esse quesito aqui eu acho muito interessante, mas quando a gente tiver mais pra frente na Série B. Porque aqui tem alguns erros graves, né? Por exemplo, o Matheus Lucas jogou só 75 minutos e fez um gol, tá ligado? Então a gente pode ter erros graves aqui, precisa ter algum desvio padrão nessa estatística aqui, mas ainda assim é uma estatística interessante, mas ela precisa ser tirada ali os outliers, né, dessa estatística para que ela fique decente, né, precisa tirar esses caras que jogam pouco e fazem gol, né. Gols de falta eu acho interessante a gente ver, o Mateuzinho é o cara que fez 2 gols de falta já nessa Série B, né, 2 em 9 faltas que ele cobrou, Andrei fez uma, Railan fez uma, o Hermes fez uma, e aí tem rapaziada que só fez uma, né, mas o Mateuzinho é um destaque em gols de falta, já fez 2. Quem mais faz gol de pênalti? Friso fez 2, Juliano fez 2, Neto Costa 2, Luan Silva 2. Cada um cobrou 2 pênaltis e fez os 2. Quem mais participa de gols? Isso aqui é assistência mais gols, beleza? É o cara que mais participa. Olha ele aí de novo, ó. Pedro Rocha participou de 8 gols nessa Série B. Entre gols e assistências, é o cara que mais participou de gols. Carlão, da Ferroviária, participou de 6 gols. Daniel Amorim, do Fantasma, do Operário, 6. Mailton 6, Kleber 6, Josué 6, Miguelito 6, junto com Robert Santos do Atlético Goianiense 6. Mas assim, todos eles, né, com 6 participações, mais o Pedro Rocha, mais uma vez um grande destaque. O grande destaque ofensivo. Você discorda de mim? Pedro Rocha é o melhor jogador ofensivo da Série B
até esse momento. Aí vamos para assistências, tá? Assistência. Quem deu mais assistência? Aí, o Robert Santos. Por isso que ele tá naquele destaque de participações em gols, né? 4 assistências e fez 2 gols. Josué deu 3 assistências. Miguelito, Figueiredo, Esquivel, Rafael Gava, Luiz Fernando. Aí vamos pra lá. Loyama e Marcelinho, junto com o Zabala do Amazonas. Cada um deu 3 assistências, mas o líder é o Robert Santos. Agora vamos para os artilheiros da Série B. Os grandes artilheiros da Série B. E olha ele aí de novo. Pedro Rocha é o atual artilheiro da Série B com 6 gols. E olha que ele perdeu alguns gols ali feitos, tá? Perdeu inclusive o pênalti, né? Natan Fogaça tem 5 gols, junto com o Carlão, Daniel Amorim, Neto Costa e o Renan Peixoto, tá? Tá aqui o Renan Peixoto do Atlético Paranaense. Pedro Rocha, o grande artilheiro da Série B nesse momento, é o principal jogador ofensivo da Série B, se não for o craque da Série B nesse momento, tá? Eu acho que pra ele ser o craque, o Remo precisa subir um pouco mais na tabela, né? Mas até o momento, cara, eu tô maluco de falar que o Pedro Rocha é o craque dessa Série B. Sei não, hein? Aí isso aqui é interessante. Média de notas SofaScore. Isso aqui é uma nota que o próprio aplicativo dá, que o próprio site dá por jogo. Cada jogo ele dá uma nota pra cada jogador da Série B. E aqui estão os jogadores com as maiores notas, né? Em média, da Série B até aqui, né? Então, Matheus Albino, goleirão, tem a maior nota até aqui da Série B, com Ayrton do Novo Horizontino, e aí nós vemos aqui com Mateuzinho do Cuiabá, Alex Vinícius, olha ele aí, e Marcelo Hermes, lateral do Criciúma. E aí a gente pode até baixar mais isso aqui para ver, ó, tem o Josué com nota 7,48, o Marcelo Rangel, goleirão do Remo, realmente 7,46, aí vem o Rossi aqui, também outro grande destaque da Série B, o GG, outro grande destaque da Série B, na 10ª posição o Léo Vieira, aí vem o Alex Silva, vem o Tadeu, ó, o Tadeu tá com uma nota bem menor do que o Matheus Albino e do que o Rangel, né? Mas ainda assim, pra mim, é o melhor goleiro da Série B. Aí vem com o Rodrigo Soares, Figueiredo, Carlão. O Carlão tá na frente do Pedro Rocha, hein? Que doideira. Cadê o Pedro Rocha aqui? Que eu tô puxando como um dos craques da Série B. Cadê? Tá aqui, ó. Média 7,12. Uma boa média, né? Tá bem próximo ali, né? Rapaziada que tá com média 7. É que o Albino tá com 7,7, né? Tá bastante alto. Temos muitos jogadores aqui. Cara, é o que eu te falo, é um excelente aplicativo. Baixa aí pro seu celular, você vai brincar bastante, tá? Pra ver tudo aqui, tá? Sobre todos os times. E confira aí, bota aí embaixo nos comentários qual é o melhor jogador da Série B até esse momento. Melhor goleiro, melhor zagueiro, melhor meia, melhor atacante. Pra mim, é o que tá aí no vídeo. Então, coloca a sua opinião aqui nos comentários, que ela é muito importante pra mim. Se inscreve no canal, deixa a curtida e o hype. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!